Quarta-feira da primeira semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia do Mundo de hoje. Bem, terminamos ontem as nossas reflexões sobre o Evangelho desse primeiro domingo da Quaresma, este encontro poderoso de Cristo com o demônio no deserto, mas sobretudo este estado perfeito de um soldado apto para a guerra. Jejum, oração, comunhão com Deus, estado de graça. Essas são armaduras invencíveis, são ferramentas de uma batalha sutil, travada na consciência de Jesus pelas falácias do demônio, todas refutadas sem titubear. Portanto, começamos a Quaresma com um herói de guerra diante de nós. Guerra esta que não acabou. Aliás, estamos em plena guerra. E sabemos que as guerras, elas têm interesses, elas supõem lucro, ao menos quem vende armas vê nas guerras oportunidades econômicas, elas rearrumam o estado de poder, porque no fundo é isto, quem pode mais, quem pode menos, quem nem pode. E em geral são grandes potências disputando o poder através da utilização de um território de uma nação mais fraca. Não é uma batalha dos Estados Unidos sobrevoando Moscou. Não, nem Moscou está dando tiros em Washington. Não. É sobre a Ucrânia. Ela é esse microespaço para o exercício do poder soviético e do poder da NATO, americanos e europeus. Os resultados ainda são bem discutíveis. Sanções econômicas que terminam por massacrar civis indiferentes, no sentido de que não tiveram peso na decisão das elites de poder. É evidente que tudo isso, mesmo longe do nosso território, terá efeitos positivos e negativos. Vejam, por exemplo, a queda do dólar e do euro podem significar para os importadores brasileiros novas oportunidades para viagens, enfim, um câmbio mais favorável, mas, por outro lado, também representará encarecimento nos produtos de exportação. Vamos ver como os governos que não estão próximos geograficamente da batalha vão reagir e agir. Quanto a nós cristãos, somos filhos da paz. Não paz a qualquer custo, não paz de submissão, paz porque a única batalha a ser vencida pelo homem, de fato, é a morte. E essa batalha já foi vencida no Cristo Jesus. Bem, hoje vamos percorrer o Antigo Testamento, esta unidade da Escritura. Vimos Jesus no terreno do combate. Vamos apreciar agora este caminho feito lá no tempo mosaico, com o quinto livro do Pentateuco, o livro do Deuteronômio, no capítulo 26, versículos 4 a 10. Moisés falou ao povo dizendo: o sacerdote receberá da tua mão as primícias dos frutos da terra e colocá-las-ás diante do altar do Senhor teu Deus.
E diante do Senhor teu Deus dirás as seguintes palavras: Meu pai era um arameu errante, que desceu do Egito com poucas pessoas e aí viveu como estrangeiro até se tornar uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios maltrataram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-nos à dura escravidão. Então invocamos o Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito com mão poderosa e braço estendido, espalhando um grande terror e realizando sinais e prodígios. Conduziu-nos a este lugar e deu-nos essa terra, uma terra onde corre leite e mel. E agora veio trazer-vos as primícias dos frutos da terra que me deste, Senhor. Então colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Bem, uma bela unidade, primeiramente litúrgica. Trata-se da festa que com a festa com a qual nos encontraremos em Pentecostes. Lembre-se que Pentecostes é a festa das tendas, a festa das primícias. Uma festa em que o mundo agrário entrega a Deus, através dos sacerdotes no templo, os frutos da colheita, os frutos pecuários, os vitelos, os porcos. Porcos não, porque o judeu não queria porco. Mas os vitelos, quem sabe aves, enfim, ovos, leite, eram entregues no templo ou próximo, na sinagoga próxima onde estavam. Uma festa que não é abstrata, porque a memória de Israel é a narração ritualizada. Quando Israel celebra a ação de Deus. E por isso quem entrega ao sacerdote as primícias, os frutos da terra, diante do altar de Deus, primeiramente recita o credo da fé judaica. Meu pai era um arameu errante. Bem, é outra maneira de dizer meu pai Abraão. Abraão é de Harã, na Caldeia. Meu pai, através de seus netos, chegou ao Egito. Nós conhecemos a história de José do Egito e desta hospedagem dos judeus no Egito. Como também em Êxodo, ouvíamos dos lábios de Deus, ou melhor, da voz de Deus, a afirmação de que havia opressão do povo judaico. Ouvir as preces e súplicas do meu povo e tenho compaixão deste povo. Portanto, já são evocados aqui dois monstros sagrados da fé judaica, os patriarcas, de um lado, e Moisés do outro. Mas o único protagonista dessa história é Deus. Porque no Egito, Deus vai fazer grandes sinais, vai realizar grandes sinais e prodígios, as 10 pragas contra o povo do Egito e o faraó. É a história da Páscoa. Está sendo contada ritualmente quando se entrega as ofertas. Portanto, não é simplesmente transferência de riqueza, vai dizer o marxista. Transferência de riqueza? Não, não. Tem uma significação bem mais profunda do que entregar batatas ou vitelos ou o que seja. Trata-se de dizer que o presente, e quanto mais fértil, melhor, é composto pela graça do passado. Isto é, por este dom de Deus. O que somos e aonde chegamos é dom de Deus. É dom de Deus. E isto torna
aquele sacrifício de fato, sacrifício de louvor. Porque o gesto litúrgico inclui aquele que oferece no caminho da história da salvação, que está ocorrendo ali, e isso é liturgia, é a celebração dos feitos de Deus. Por fim, o texto se conclui com um gesto, além da entrega, te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Este é o objetivo ritual, que não só se entregam coisas, mas de certa maneira nas coisas entregues, frutos da poderosa mão de Deus, eu também me entrego. Porque no fundo, o que é ação de Deus no mundo é, diria Santo Irineu, séculos depois, é a glória de Deus, é o homem vivo ou salvo.